Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Dorgan e esse é mais um vídeo para o Coding Loop. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar uma ferramenta bem interessante que possibilita você fazer monitoramento das suas aplicações, seja elas profissionais ou até mesmo casuais, que vai ser o nosso exemplo aqui. Com elas você vai poder ter gráficos, receber alerta caso algo não deveria estar acontecendo. Por exemplo, um cenário que você tem um e-commerce e determinado endpoint deve sempre retornar 200, no momento que ele começar a retornar 500, 404, alguma coisa nesse sentido, você consegue receber um alerta. Isso e muito mais, tudo através de uma única ferramenta que a gente vai falar depois da vinheta. Eu falei uma ferramenta, mas na verdade são duas ferramentas que trabalham em conjunto. Você já sabe do que eu estou falando? Eu estou falando, na verdade, da solução que a gente vai usar aqui, que é o Grafana para fazer as nossas dashboards e o Prometheus que vai fazer o nosso banco de dados. Já conhece alguma dessas ferramentas? Antes de botar a mão na massa, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre elas. O Grafana, como eu comentei agorinha, ele é de código fonte aberto e ele vai gerir os nossos dashboards. Ele seria como uma espécie de front-end. Nele eu vou configurar alertas, posso configurar, criar dashboards, visualizações, né, nossos gráficos. E nele vai ser toda a nossa visualização. Vamos utilizar ele como front-end. Ao contrário do nosso front-end, nós vamos ter o que? O nosso back-end, que vai ser o Prometheus. O Prometheus também de código fonte aberto, vai ser onde a gente vai centralizar os nossos dados. Os nossos exports, eles vão gerar os dados, seja ele de uma impressora, seja ele de um microserviço, e vai centralizar ali naquele Prometheus. E aquele Prometheus que vai ser de onde o nosso Grafana vai beber. Ele vai consumir os dados daquele Prometheus. E essa solução pode ser usada para praticamente tudo, porque ela tem desde versão Community Edition até versão Business Edition, digamos assim, versão em nuvem, você pode se aproveitar dela. Nesse tutorial aqui, que você também encontra sua versão em texto lá no nosso blog codeloop.com.br. Lá você encontra esse e muito mais artigos, como você pode ver aqui na nossa página inicial. Mas para esse vídeo aqui nós vamos estar usando a versão Community Edition, usando localmente com Docker. Então vamos ter no final uma solução Grafana Prometheus rodando sobre o Docker. Você poderia estar usando sobre o CentOS, fica a seu critério, basta adaptar. Lembrando também que esse é o nosso primeiro vídeo sobre monitoramento. Se você gosta desse assunto, deixe aqui nos comentários para a gente saber se você quer saber mais. Vamos para o vídeo. Iniciando pelos pré-requisitos, né? Aqui a gente vai estar utilizando o WSL rodando Ubuntu. Você poderia estar rodando diretamente no Ubuntu ou até no Windows com Docker. Basta que você tenha Docker e Docker Composer. Esses são os requisitos fundamentais aqui. No nosso caso, vamos aqui para o terminal e vamos criar uma pastinha aqui, ó, mkd Grafana Prometheus. Lembrando que todo o código que a gente fizer aqui você também vai encontrar no nosso GitHub e o link de referência vai estar lá no nosso blog codeloop.com.br. E vamos iniciar um VS Code aqui para a gente poder fazer uma edição mais visual com vocês. Estamos aqui com a nossa pasta aqui vazia, vamos começar estruturando elas. Vou criar aqui o nosso Docker Composer .yaml. Ok? Aqui a gente vai iniciar o nosso serviço. Vamos começar ele com base, tentando subir primeiro o Grafana. Como que a gente faz isso? Vamos começar indicando qual é a versão a gente está querendo usar. Vamos pegar a última versão aqui, que no momento do vídeo é a 3.8 do Docker Composer. E vamos já definir aqui alguns volumes que a gente vai usar. Vamos começar com Grafana Data. Não vou estipular nenhum lugar onde ele vai ficar. Então vou deixar aqui assim. E vamos criar a nossa service. Vou chamar a nossa service de Grafana. Ela vai utilizar a imagem do Grafana, mesmo a imagem pública, então vamos botar a image. Essa image, mostrando aqui como que a gente fez a busca dela, você pode simplesmente abrir o Docker Hub e vamos pegar aqui a versão Grafana, mas não essa versão aqui, Grafana. Vamos descer um pouco aqui e vamos procurar aqui a Open, que é a OSS Edition. Vamos pegar aqui a última, a Lasted mesmo, então vamos copiar aqui. Vamos colar aqui, apenas ajustar aqui o comando que eu não vou precisar fazer o pull. Então, Grafana, dá um espaço aqui. Vamos definir o nome desse container, então container, vou chamar ele de Grafana. Esse nome seria opcional, caso eu queira nomear, né? Senão ele vai gerar sempre o nome random. Vamos só indentar aqui para ele ficar certinho. Vamos já definir aqui a política de restart, então restart. E vamos botar aqui a porta, onde a gente quer que ele saia. Por padrão, o Grafana ele vai subir na porta 3000, porém eu vou botar ele para subir aqui na porta 3030.
Então aqui lembrando sempre que é onde é o container e aqui é onde está o seu host. Vamos colocar aqui o volume. O volume que a gente quer é o seguinte. Eu vou criar uma pasta ali agora chamada Grafana. E ela vai ter toda a configuração do nosso Grafana. E para onde esse Grafana vai? Que vai ser etc Grafana conf. etc Grafana conf. Ok? Isso aqui a gente vai criar uma pasta já aqui, já agora, já para deixar que a gente vai ter o nosso configuração do Grafana ali dentro. Só para não perder. E aí, onde a gente vai mapear, onde a gente vai salvar isso? A gente vai salvar isso tudo no Grafana Data. Então vamos botar aqui o Grafana Data, onde a gente vai deixar os outros dados do Grafana. Então, var lib Grafana. Agora com isso aqui eu já tenho basicamente o nosso Grafana pronto. Eu vou apenas criar aqui o nosso grafana.ini. Vou salvar ele aqui. Eu já tinha deixado reservado ali uma configuração padrão do Grafana, que é essa daqui. É uma configuração padrãozinha, que eu não modifiquei nada. Você pode modificar aqui conforme tem ele é um arquivo bem documentado. Então você pode ler e conforme você já quer subir alguma coisa no start, você vai modificar aqui. No nosso caso a gente não quer modificar nada, então vamos fazer o seguinte. Vamos já abrir o terminal. E vamos fazer o seguinte. Docker compose up. Só para validar a nossa configuração. Ele deu erro aqui que o volume is target. Deixa eu ver. Só faltou aquele... eu só tinha botado em espaço quando não precisava de espaço aqui. Tirei o espaço, funcionou. Nosso Grafana já está de pé. Vamos tentar acessar ele aqui. Localhost 3030. Eu estou com o nosso Grafana de pé. Vamos tentar acessar aqui. Vamos equipar, ou seja, sim, vai continuar sendo admin. Temos aqui o nosso Grafana aqui sem nenhum dashboard. Sem nenhuma configuração. Como vocês podem ver aqui. Todo puro. Agora que a gente já tem o Grafana configurado, vamos até derrubar ele aqui, vamos configurar o Prometheus. Então aqui no mesmo nível, vou escrever aqui o Prometheus. Vamos definir a imagem. A imagem a gente vai pegar também do Docker Hub, então vamos aqui, ó, prom Prometheus, já que não achou. Vamos copiar ela também. Vamos colar ela aqui, certo? Aqui eu esqueci de colocar, mas só para deixar, vamos botar a latest. Sempre bom você setar uma versão e que, na verdade, seria o ideal seria, como você está fazendo essa configuração aqui, seria você travar uma versão aqui para você garantir que ele sempre vai repetir esse cenário. No nosso caso aqui, a gente vai estar usando sempre a última, o perigo disso é que pode acontecer que alguma variável troque e ao atualizar essa imagem, o meu projeto pare de funcionar, eu tenho que adequar ele para funcionar com a última versão. Não é bem um problema, mas esse é um ponto de atenção. Vamos copiar aqui algumas coisas que a gente quer, só para poupar comando. Vamos ajustar aqui. Porém, o nome dele não vai ser Grafana. Ele também vai ser esse aqui e a porta dele não é na porta 3000. Ele sobe na 90, se não me engano. Depois a gente descobre isso ali. Se for, eu vou deixar 9090 aqui também. Poderia colocar, para ficar na mesma faixa, por exemplo, 3031. E usar sempre as 30 aqui. Vamos fazer isso mesmo, certo? Se eu subir aqui a minha aplicação, a gente deve ter uma página inicial ali do Prometheus. Vamos ver? Se a gente apenas trocar aqui, ó, de 3030 para 3031. Temos aqui a nossa página padrão do Prometheus. Ele já consegue se enxergar. Então, ok. Vamos continuar com o nosso tutorial aqui. Eu também tenho um volume, então eu vou copiar aqui também para já facilitar a nossa vida. Copiar certo aqui. Porém, em vez de Grafana, eu vou chamar ela de config, por exemplo. Não, vamos manter assim um padrão. Prometheus. Eu mantenho o mesmo padrão aqui, eu vou ter uma pastinha Grafana, eu vou ter uma pastinha também chamada Prometheus, que tem o mesmo objetivo, que é guardar configurações do Prometheus, nesse caso. Só que em vez de ficar no etc Grafana config, a gente vai fazer o etc Prometheus. Vamos salvar aqui. Vamos já criar um segundo volume. Só que eu vou chamar ele de Prometheus Data. Vou copiar, já vou colar ele aqui, vamos ver aqui. A minha pasta aqui, Prometheus local, tá aqui, ela vai estar apontando para o etc Prometheus. E aqui no Prometheus Data, que ele vai estar apontando para o Prometheus também. Prometheus. Vamos aqui agora botar algumas configurações aqui referente aonde ele vai pegar o nosso arquivo de configuração. Tá vendo aqui, ó, no próprio blog que ele já passa aqui, ó, a gente quer passar esse parâmetro. Como que a gente vai passar para ele? Vamos colocar aqui um command. Qual vai ser o comando que a gente vai passar? Se a gente olhar pelo Docker Hub, a gente tem que passar qual parâmetro? Deixa eu ver que eu já tinha visto ele aqui, ó. -- o meu arquivo de configuração. Voltamos lá. Vamos colar aqui. Porém, o caminho não é esse. O caminho vai ser
etc/prometheus. E aqui eu vou criar o quê? Um arquivo chamado prometheus.yaml. Então já sei que o nome do meu arquivo vai ser esse e ele vai estar onde? Dentro da etc prometheus. Então vai ser etc prometheus/prometheus YAML. Vamos passar uma outra configuração que é o storage. Ele é referente a onde a gente vai salvar os dados do Prometheus, onde vai ser o storage dele. Vamos também indicar qual é a retenção dos dados, por quanto tempo ele vai manter os arquivos, os dados. Então a mesma coisa, storage, tsdb, retention, e vamos manter ele por 31 dias. Vamos indicar também aqui que é aonde ele vai carregar o library e onde ele vai carregar os templates padrão dele. Mas antes de fazer a próxima subida, eu vou já subir um próximo serviço. E o próximo serviço que eu vou adicionar aqui, olhando aqui de modo geral, aqui a gente tem aqui agora o nosso Grafana, temos o nosso Prometheus, deixa eu reduzir aqui um pouquinho, e vamos colocar o terceiro serviço que vai ser o que a gente vai monitorar. Eu tenho uma impressora aqui, e vai ser ela que eu vou monitorar. Então aqui ó, Clipper Exporter, por exemplo, vai ser o nome dela. Vamos já copiar aqui tudo isso aqui para dar aquela facilitada. A imagem que eu vou utilizar, ela está vindo do GitHub e vai ser essa daqui, ó, Clip Export. Eu vou colocar o mesmo nome aqui do container, só que aqui eu vou chamar ele do 3032. E ele não sobe na 9090, ele sobe na 9101. Ok. Se eu tenho esse serviço aqui, Clip Exporter, o que a gente pode fazer aqui agora no Prometheus? Escrever os nossos jobs, os nossos targets. Então vamos botar o nosso scrap configs. E vamos colocar o nosso primeiro job. Job name. Que vai ser o quê? Impressora. Vamos colocar aqui entre aspas aqui. Impressora 3D. O intervalo dela, que é o scrap interval, vai ser a cada 5 segundos. O metrics path é basicamente, eu tenho esse export ali, que ele é basicamente o endpoint. E ele vai atender, Prometheus, ele vai sempre buscar aqui o diretório /pobre. Vamos botar aqui mais algumas configurações. Static config. E aqui nós vamos colocar o que? Target. É o IP de onde esse serviço está rodando. No nosso caso aqui ele está rodando na minha rede interna. Então 192.168.31.81. Na porta 7125. E esse serviço aqui, ele vai ter uma peculiaridade, que é o seguinte. Como você pode ver, eu estou subindo aqui o export dele. Porém, o export não está na mesma máquina de destino. Então, a gente tem que colar aqui algumas configurações que vai indicar para o Prometheus que ele vai passar esse parâmetro para o job, que vai ser para esse job aqui. Porém, ele não vai consumir dessa máquina aqui. Ele vai consumir do job onde está o meu servidor. E a gente vai fazer isso passando alguns relabels. Eu já tinha deixado aqui separado para facilitar a nossa digitação e não ficar um vídeo muito longo. Que vai ser esse aqui, ó, relabel, onde eu estou falando que basicamente aqui é o máquina de destino, ele vai fazer o job, vai rodar aqui, porém ele vai tentar acessar por aqui, porque aqui é onde está a máquina de origem. É como aqui, ó, aqui é o alvo, porém o alvo não gera métrica. Onde a métrica é gerada aqui. Aqui é só o nosso source. Eu também vou colocar uma outra configuração, porém essa configuração eu deixei copiada também, porque é a configuração de quais módulos a gente vai colocar para esse job rodar. E vai passar aqui como parâmetro também, aqui ó. Certo? Isso aqui é um módulo que esse export aqui ele tem, então eu estou habilitando esses módulos aqui. Isso vai variar bastante de job para job, e esse aqui vai ser a nossa configuração aqui inicial. Vamos tentar fazer um compose up e ver se ele já consegue pegar. Vamos acessar aqui então o Prometheus, e ele já está com a impressora rodando certinho. Ok. Para a gente ter um segundo serviço, eu vou adicionar... Ok, com isso aqui eu já tenho o suficiente para eu poder gerar alguns gráficos. Eu também vou adicionar aqui um job, que ele não vai estar rodando nesse Docker Composer, que ele vai servir apenas para me gerar um dado de um Node Export que também está aqui na minha rede, que vai ser como que a gente vai fazer. Indo aqui para a raiz, para o nível aqui onde vai fazer o job, eu vou adicionar mais outro job name. Node interno. Por exemplo, entre aspas aqui. Esse aqui vai ser bem mais simples do que o outro. Vou copiar aqui para facilitar. O intervalo dele vai ser de 5 também. Não vamos precisar de scrap path, porque é o padrão. Vamos pegar aqui então. E vamos apenas mudar aqui para 26. E como ele já está rodando, vai ser na 9100. Então aqui 192.168.31.26 é o nosso IP interno. E com isso a gente vai ter 2 target ali no nosso Prometheus. Vamos subir aqui o nosso Prometheus. Dando um F5 aqui, a gente espera 2 target up. Vamos verificar se ele vai continuar como up. Temos aqui o nosso Node interno, ele está como up.
E esse aqui, que é o da impressora, ele está como desconhecido. Ok? Deu um F5 aqui, agora ele está como up também. Então aqui a gente já tem dois targets. A gente vê aqui na configuração inicial, status, target, temos nossos dois targets que a gente vai utilizar ali no Grafana. Se a gente quisesse, a gente já poderia inclusive rodar algumas expressões aqui mesmo. Por exemplo, ele permite que eu execute algumas expressões aqui. Porém, a gente não vai mostrar isso nesse vídeo. Se você quiser um vídeo mais aprofundado sobre Prometheus, deixe aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo só sobre ele. Vamos aqui agora voltar para o nosso Grafana. Vamos acessar ele aqui novamente. Ele está na 3030. Vamos cadastrar o nosso data source. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, Connections, add data source, aqui, ó, add connection. Vamos procurar aqui o Prometheus e vamos cadastrar aqui um data source. Como é que vai ser esse data source? Ele vai rodar no HTTP, que vai ser a minha rede. Essa é a rede que a gente vai estar utilizando ali para ele fazer a conexão ali. Caso você estivesse usando tudo num Ubuntu, alguma coisa assim, você poderia estar usando simplesmente localhost. No nosso caso não vai ser, então HTTP. E a porta é a 3031. Vamos verificar se eu tenho conexão? Eu não configurei autenticação. Caso você queira ver como proteger o seu Prometheus e botar uma autenticação nele, coloca aqui também nos comentários. Vamos tentar salvar? Ok. Já bati uma conexão aqui, ele está desprotegido, mas como ele está usando apenas a minha rede local, não vai ser nenhum problema. Para você que estiver rodando esse Prometheus, é super importante você colocar uma senha aqui para proteger seu Prometheus de consultas inadequadas. E agora vamos cadastrar o nosso dashboard. Para você cadastrar um dashboard, vamos abrir o Grafana Dashboard. Que você vai ver aqui, ó, tem bastante dashboard. Vamos cadastrar aqui o do Node e vamos procurar aqui. Temos aqui Node Export Full. Aqui ele mostra inclusive aquela configuração que eu tinha passado para vocês. E daqui a gente quer basicamente o ID. Você poderia usar o JSON, no nosso caso a gente vai utilizar o ID. Então vamos fazer um import. Vamos colar o ID. Fazer o load. Indicar que a gente vai utilizar o nosso banco de dados Prometheus aqui como padrão. Não vou mudar o nome nem a pasta onde ele vai ficar. E vamos importar. Com isso aqui eu já tenho a nossa dashboard configurada, né? Ela já foi configurada por alguém, mas eu já tenho o nosso dado aqui, ó, Prometheus, que é o mesmo default ali no caso, Node interno, e esse aqui é o IP onde ele está buscando essas informações. E a gente consegue aqui informações aqui de consumo de CPU, consumo de memória RAM. No nosso caso, como eu acabei de cadastrar, ele está com dados aqui, ó, de apenas de alguns minutos. Se a gente traz aqui a janela para os últimos 5 minutos, aqui a gente vai conseguir ver mais detalhes aqui, ó. E com base nisso agora eu poderia criar alertas, seja mandar um alerta caso o uso da CPU seja alta, caso falte espaço em disco ou qualquer outra coisa. Poderia ser alertado inclusive pelo Telegram, pelo Teams e pela outra forma. Se você quer saber um conteúdo mais avançado sobre Grafana e Prometheus, não deixe de comentar. Para esse vídeo, bem pessoal, para esse vídeo era isso, a gente queria mostrar apenas como você pode configurar o Grafana e o Prometheus. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quer ver mais vídeos sobre, deixe seu like e se inscreva para você receber mais vídeos sobre, e nos vemos no próximo vídeo.